Bem-vindos a mais um vídeo, malta, mais do que brava. Análise aos grupos E e F. E hoje tenho aqui uma mudança no vídeo. Normalmente eu olho para o lado direito e hoje vou ficar a olhar para o lado esquerdo. É um teste. É um teste para perceber se... Não sei porque andei a rever alguns dos meus vídeos e fiquei com a sensação que estava a olhar para o lado errado. Ao fim de 1900, quase 2000 vamos apostar, eu reparei, bem, eu tenho o SofaScore deste lado, ok? Está deste lado. E eu, em 2000 vamos apostar, olho para o lado oposto. Não sei, por acaso hoje não estou a olhar para o SofaScore, mas estou a falar do quadrado onde aparece a BetClick, mas estou a olhar para o quadrado. Não sei se vocês me estão a perceber, eu acho que vocês me estão a perceber. Pode ser irrelevante para vocês, mas eu fiquei com essa sensação. Vou gravar hoje o vídeo e se achar que devo olhar para o lado esquerdo, eu olho para o lado esquerdo. E se a partir de hoje, se eu olhar para o lado esquerdo e vier o green, não bravos. Eu olho para onde, para onde o green. Se o green quiser, eu faço, vamos apostar a olhar para cima. Faço assim. Hoje vamos ter um ambas marcam. Bravos. Se for preciso, eu olho para, se for preciso, eu olho para baixo. Portanto, vamos testar. Vamos testar. Aliás, o primeiro vamos apostar de Mundial, eu fico a olhar para baixo. E se o México der 3 batatinhas, eu faço o resto do Mundial assim. Bravos. Sério. Grupo E e Grupo F. No Grupo E, vamos ter... Eu diria que é um grupo equilibrado para... Eu estou habituado a ficar assim para olhar para este lado agora. Provavelmente vou voltar outra vez para a direita. Eu sei que é irrelevante para vocês, mas para mim faz todo sentido fazer este teste. Estava eu a dizer que o nosso, o nosso grupo E do Mundial é um grupo equilibrado para o segundo lugar. Diria que sim. Tudo bem que não temos uma Alemanha de outros tempos, Schweinsteiger e primos, a Alemanha campeã do mundo, mas isto é um grupo acessível para a Alemanha. Vamos ver aqui na competição este grupo é em relação aos favoritos. Nós temos a Alemanha para ganhar o grupo a 1,28. Depois temos o Equador odd 5 e a Costa do Marfim odd 8 para o segundo e o terceiro lugar. Aliás, isto não é odd 5 para o segundo lugar, isto é odd 5 para ganhar o grupo, ok? E odd 8 para ganhar o grupo, que de uma certa forma dá a entender o patamar de cada seleção. Eu concordo com isto, eu acredito que o Equador é a segunda equipa deste grupo e talvez seja uma equipa que possa eventualmente ser um jogo mais apertado para a Alemanha. Estou a ver aqui um Equador muito defensivo, tenho esta ideia do Equador. Aquilo que é a Costa de Marfim, longe vão os tempos áureos de Drogba e os primos, né? Neste momento é lá o jogador do Leipzig, se não me engano. É bravo, mas não sei o nome dele. O jogador lá do Leipzig, se não me engano, é jogador do Leipzig, se não me engano. Tudo bem, isto não interessa. Interessa, mas depois eu tenho que confirmar isso. Sinceramente, não tenho aqui o SofaScore para confirmar. Não. Era porreiro se aqui na BetClick tu carregasse na equipa e aparecesse os jogadores. Isso era top. Bravos. Ou seja, na minha ótica, este grupo está decidido tal e qual como estão as odds oferecidas para o vencedor do grupo. A Alemanha sai em primeiro lugar, segundo o Equador, terceiro Costa do Marfim, depois resta saber se o Costa do Marfim vai ser um dos melhores terceiros, que acredito que possa fazer aqui um bom resultado em termos de golos contra o Curaçao. O Curaçao chega aqui um bocadinho a passeio, é uma seleção que não sigo, é uma seleção que provavelmente não vamos ter nada de especial. Uma seleção que está numa fase final do Mundial em que joga contra seja com quem for e tem um modo de 35 e o seu adversário tem um modo de 1,01, está complicado. Por isso, o Curaçao para levar na boca. É o primeiro jogo, depois um jogo muito importante para a decisão logo do segundo lugar entre Costa de Marfim e Equador. E eu acredito que este é daqueles jogos que sai com poucos golos. Sai com poucos golos, se não ser um empate, tanto que a odd do empate já está aqui a querer chamar a atenção. Isto é daqueles jogos que dá empate. Na segunda jornada, um Alemanha-Costa de Marfim, boa odd para a Alemanha, sinceramente. Eu acho que a Alemanha, quanto mais cedo decidir o apuramento, obviamente, para a fase seguinte, e o grupo melhor, apanha o segundo jogo apanha a Costa do Marfim, se fosse o Equador era igual. Por isso, o jogo tranquilo, o jogo para a Costa do Marfim levar na espinha. Aqui o Equador tem uma situação interessante porque o segundo jogo é contra o mais fraco do grupo, vence, faz os 3 pontos, se empatar o primeiro jogo, está quase resolvido porque
muito provável que Costa de Marfim leve nas costas da Alemanha. Na última jornada temos um Curaçao-Costa de Marfim, que será obviamente os tais 3 pontos que o Costa de Marfim acaba por ter quase garantidos no grupo, e o Equador-Alemanha vai depender muito daquilo que a Alemanha precisar ou não. Se a Alemanha tiver com 6 pontos, está tranquilo, faz aqui uma gestãozinha de plantel e a coisa pode até cair para o lado do Equador, uma dupla possibilidade, ou até um golo do Equador, ou até um ambas marcam. Mas é um jogo onde vai muito depender daquilo que a Alemanha precise. Para já, se a Alemanha precisar, esta odd de 1,60 é interessante. Por isso, parece-me ser interessante. Um grupo que eu diria que não é desequilibrado de todo, porque temos um segundo e terceiro lugar que podem, qualquer uma das equipas pode cair para o segundo lugar. Eu acredito que, em termos de calendário, está mais favorável para o Equador, sinceramente, porque o Costa de Marfim apanha logo os 2 primeiros jogos, as 2 melhores seleções. Complicado, está melhor para o Equador ficar em segundo. Certo, seguimos. Grupo E. Grupo E. Acho que é isto. Eu ainda não vou... Eu brevemente... Eu penso que vai depender muito do calendário, agora dos próximos dias, mas nós vamos ter seleções na sexta, sábado e domingo, e depois para a semana eu vou fazer ainda aqui a múltipla da fase de grupos, ok? Onde vou fazer, não vou fazer com todos os jogos, mas vou fazer aqui uma múltiplazinha com os melhores jogos da primeira jornada, ok? Siga. Grupo F. No grupo F, bem, aqui o grupo F, temos aqui um grupozito bem mais equilibrado. 1,72 para ganhar o grupo, este Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia. Eu não lhe chamo grupo da morte, mas acaba quase por ser um grupozito da morte. Este grupo, para mim, é um grupo bastante equilibrado. E é daqueles grupos que pode descambar fácil. Este grupo, ainda por cima hoje, os Países Baixos, tudo bem que foi um amigável, mas os Países Baixos hoje perderam contra a Argélia. Hoje, em amigáveis. Eu tinha grande expectativa para esse jogo, um jogo com possibilidade de ambas marcam ou over 2,5, coloquei na múltipla, mas adeus, Países Baixos. Países Baixos contra o Japão. Eu não sei se vamos ter aqui um Japão a fazer um bom campeonato do mundo, como costuma ser uma equipa interessante, que não chega muito longe, mas acaba sempre por passar a fase de grupos. Um grupo mais difícil, talvez, para o Japão. Acredito que a Suécia, aliás, a Suécia, apresentando-se aqui com a fase de grupos que fez, não inspira muita confiança. Facto. Tunísia, sou sincero, deve ser das maiores seleções africanas, mas eu não tenho seguido a Tunísia. Sou sincero, não segui, nem sequer ainda fui fazer análise da Tunísia em termos de resultados e aquilo que fez no apuramento. Na minha ótica, é o elo mais fraco deste grupo. Ou seja, Países Baixos e Japão, acredito que neste primeiro jogo facilmente pode dar um ambas marcam. O Japão tem mais de capacidade para isso e o Países Baixos é uma equipa. E eu continuo a achar que é uma equipa, uma seleção para over, apesar de hoje ter perdido por 1-0, mas é um jogo amigável, é o que é. Na Suécia-Tunísia, a Suécia é um caso de estudo, porque a Suécia faz-me lembrar um bocadinho a Sérvia, que nem sequer está neste Mundial. A Suécia, em termos individuais, em termos de jogadores, parece-me ser uma seleção interessantíssima. Não é aqueles jogadores de topo, mas tem sempre grandes peças, jogadores fundamentais das equipas de topo, facto. Mas coletivamente a coisa não está a resultar. Uma equipa que defensivamente é o salve-se quem puder. A Tunísia pode aproveitar. Num dia normal, em termos de comparação de peso de emblema, esta odd de 1,90 é boa para a vitória direta da Suécia. Braus. Isto é boa. Agora, analisando esta Tunísia, em termos de sequência de jogos, como chegou aqui ao Mundial, pode sacar, e ainda por cima a tal estatística da Suécia, pode chegar aqui facilmente um ambas marcas. Nos Países Baixos-Suécia, acredito que os Países Baixos leva isto. Também se os Países Baixos quer fazer uma fase de grupos interessante, uma fase final do Mundial espetacular e não vence a Suécia, que é uma equipa acessível defensivamente, e se não dá 2 ou 3 batatas, não sei o que é que os Países Baixos estão aqui a fazer. Isto é a vitória dos Países Baixos, 1,60, 1,58, aceita-se perfeitamente. Na Tunísia e Japão, um jogo interessantíssimo com boa odd favorito do Japão. E o Japão aqui acaba por
por ter um jogo importantíssimo para decidir depois na fase final do grupo, ou seja, na jornada 3, o segundo lugar, porque depois apanha a Suécia. Isto é um jogo para o Japão vencer. E dependendo daquilo que a Tunísia fizer no primeiro jogo contra a Suécia, eu aqui já decido se a Tunísia vale ou não a pena a situação de pesquisar a possibilidade de um ambas marcam, a possibilidade até da Tunísia sacar daqui um handicap positivo, numa múltipla ou coisa assim. Eu acho que em simples, se não for a favor do Japão, é para estarmos quietos. Eu que tenho expectativa no Japão. A última jornada teremos a Tunísia e Países Baixos. Será mais um jogo interessante e dependendo muito daquilo que está a acontecer no grupo, um jogo interessante para ir buscar golos, porque se a Tunísia precisar, é o último jogo, é para explorar, é para arriscar. Os Países Baixos, se fizerem aquela gestão de plantel já com 6 pontos no bolso, é jogo para golos e ponto final. E até para ambas marcam. No Japão-Suécia, vai tudo depender daquilo que for preciso para o segundo lugar, porque acredito que a decisão será entre Japão e a Suécia para o segundo lugar. Eu estou com o Japão. Portanto, esta odd de 2 dá até para ir buscar o tal empate nula, mas acredito que estando a Suécia metida, seja onde for em termos de jogo, a possibilidade de golos é interessante e vejo aqui um jogo interessante. As duas para marcarem. As duas para marcarem está a 1,68. Pode ser interessante as duas para marcar, mas pode ser também interessante um Japão empate e over 1,5. Também acho que pode ser por aí. Expectativa de golos, mas o Japão não perde. E é este o grupo F. Em termos de expectativa de vencer o grupo, Países Baixos 1,72, Japão com 4, Suécia 5,5, Tunísia 9. Eu diria que, na minha ótica de escolher, imaginemos que eu fazia aqui uma múltipla, onde escolhia um não favorito para vencer o grupo. Acho que o Japão podia estar metido nessa situação. Acho que o Japão é daquelas equipas, de todas as que eu já analisei em termos de grupos, ok? Eu já tinha falado da Coreia do Sul, eu estou com a malta brava do Oriente. Já tinha falado da Coreia do Sul, que acredito que esta odd 4 pode surpreender. A Suíça já tínhamos falado, o Brasil também. Aqui nos Estados Unidos eu dei para a Turquia, apesar de não ser favorita, não é uma grande distância. Eu acho que este Estados Unidos é um bocadinho fator casa. E depois, na Alemanha, aqui não acredito surpresa. Aqui no grupo F pode acontecer uma surpresa e o Japão pode vencer este grupo com esta excelente odd de 4. Os Países Baixos é favorito, aceita-se, mas é grupo que, se acontecer surpresa, é aceitável. Braulos, está feito. Amanhã temos o grupo G e o grupo H amanhã ou no sábado de manhã, na sábado à hora do almoço. Eu vou ver porque eu ainda tenho que fazer o G, o H, o I, o J, o K e o L. Ainda tenho mais 3 vídeos para fazer com análise a 2 grupos de cada e seguimos rijos e bravos nas trincheiras. Por isso, amanhã vamos apostar para sexta-feira, porque a sexta-feira vamos ter muitos jogos e é provável que depois, dependendo do calendário, eu consiga 3 vídeos seguidos em 3 dias seguidos, nem que saia à hora do almoço. A análise aqui em cima da braveza das trincheiras a cada um dos grupos. Um grande abraço, tudo bom? Boa quinta, seguimos rijos e bravos.